Boa noite, meus queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite também, Anitta e Clarindo. Boa noite, Cecília e Reinaldo. Olá, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite, Flávia. Boa noite também, Mariângela. Olá, Andréia Dantas, boa noite. É isso mesmo, seu Luiz Alberto, muita paz a todos nós, com certeza. Rosilene, boa noite também, seja bem-vinda. Rosilda Martins, boa noite também para você. Rosilene aqui, né, o Osmani, o Diego. Com certeza, Flávia, não esqueçamos dos nossos companheiros, principalmente aqueles que estão enfermos, né? Isso mesmo, nós temos aí o nosso querido companheiro Paulo Henrique, nós temos o pai da Adriana Dantas e da Andréia Dantas, nós temos também o nosso Francisco e muitos outros que se encontram aqui no nosso caderninho de intenções, né? Olá, Arlete, boa noite, seja bem-vinda. Tuca, boa noite. Feliz hoje, né, com as notícias do Paulo, que essa recuperação também seja mais breve possível. Luísa Nalim, boa noite. Boa noite, Valdete. Cláudio Honor e Eliane, boa noite para vocês. Boa noite também, Glória Quirino. Boa noite, Andréia Vieira. Nadissan, seja bem-vinda. As nossas vibrações para Adriana lá na UTI. A sua tia também, né, Valdete, esteve lá, mandou aí as informações para nós. Obrigado, viu, Valdete? Oneida Alves também, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Olá, Célia, boa noite também, Marilza. Marilza Abreu, seja muito bem-vinda. Olá, Márcio, Salete, Gustavo. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos esse nosso tradicional, podemos assim dizer, né? O nosso tradicional momento de estudo, de reflexão, de vibrações, de partilha, sabe, essa reunião gostosa que a gente realmente fazemos aqui todos os dias. Olá, Lídia, seja bem-vinda, boa noite. Vamos pedir a permissão a este mestre incomparável para nós iniciarmos. Iniciarmos, como sempre, buscando nos elevar um pouco mais as nossas vibrações, elevar um pouco mais os nossos próprios sentimentos, elevar os nossos pensamentos. Sim, que nós possamos estar todos envolvidos pelo amor do Cristo e da própria espiritualidade, sobretudo para que cada um se fortaleça. Nós precisamos deste auxílio, deste apoio da espiritualidade para nos ajudar nas dificuldades desta nossa existência, nas dificuldades dessas nossas próprias limitações e principalmente nas dificuldades provenientes dos vícios e dos defeitos acumulados em diversas existências anteriores e que hoje estamos tentando reformar, estamos tentando mudar, estamos tentando transformar estes vícios em virtudes. E este apoio da espiritualidade é imprescindível. Que a gente possa sentir, pois, nesses instantes, captar esta paz, esta alegria, e é claro, este amor através dessa luz maravilhosa que recai sobre cada um de nós, sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos
em especial os enfermos e todos aqueles que fazem parte aqui do nosso caderninho de intenções, para que essa luz se una, formando um grande feixe, ou formando um grande sol, que iluminará todas as outras almas e espíritos que ainda não despertaram para esta necessidade de se buscar a evolução. Paz, meus queridos companheiros, é a principal palavra que nós gostaríamos nesse instante, nessa nossa prece inicial, de proferir. Mas acima de tudo, de sentir essa força que a paz é capaz de transmitir a todos os corações. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, e que esses ensinamentos e informações nos auxiliem nesse processo de busca pela evolução e pelo crescimento espiritual de todos. Que assim seja. Muito obrigado. Olá, Daniele Diamantino. Olá também, Terezinha Neves. Leopoldina, boa noite. Mariene Santos, boa noite também. Seja muito bem-vinda, como sempre. Gente, vamos então aqui darmos a sequência a essa nossa leitura e estudo. Iraci, boa noite. Neste capítulo que trata do retorno da alma à vida corporal. Então a gente não deve esquecer, né? Sou Antônio Nofre, boa noite. Não devemos esquecer, o objetivo principal, a ideia central é exatamente tratar do retorno à vida corporal. Falávamos das faculdades morais e intelectuais no nosso último encontro. E hoje a gente vai falar sobre o idiotismo e a loucura, que são exatamente aquelas limitações, boa noite Carmen, seja bem-vinda, aquelas limitações corporais, aquelas limitações físicas que determinados espíritos precisam passar, aquelas limitações físicas que determinados espíritos precisam experimentar como prova, como expiação, para que consigam entender, sobretudo, o seu passado, que gerou todas essas complicações, se podemos assim dizer. Carla Crepaldi, boa noite, seja bem-vinda. Marinha, olá, boa noite. Então, vamos ver e identificar, olá Valéria Cruz, quais foram as perguntas e os questionamentos de Kardec. Muito interessantes para a gente, ou para nos ajudar a entender. De novo, idiotismo e loucura. E ele começa exatamente ou com o seguinte questionamento: se existiria algum fundamento, existe algum fundamento, veja a pergunta de Kardec, para nós considerarmos todas essas pessoas com essas limitações mentais, tá? Vou falar aqui de idiotismo e loucura, mas a gente vai tratar isso de uma forma bem generalizada. Então Kardec quer saber se tem fundamento para nós entendermos que esses espíritos que reencarnam nessa situação, nessa condição, são espíritos de natureza inferior. Gente, eu gosto sempre de dizer, trabalhar aqui, né? Olá, Carlos Pereira, boa noite, seja muito bem-vindo também. Adriana Valério, boa noite. Jossanã, boa noite. Eu gosto muito de trabalhar, principalmente nesse processo de entendimento das perguntas, dos questionamentos de Kardec. A gente já falou aqui. Eu preciso entender a pergunta até mesmo para eu conseguir saber a resposta, né? Então, ele quer saber o seguinte: tem gente, provavelmente os estudiosos daquela época, né, falavam o seguinte: ó, espírito que, porventura, nasce nessa condição, são espírito de natureza inferior. Então o Kardec vai questionar a espiritualidade. Existe algum fundamento nisso, espiritualidade? José Henrique, boa noite, seja bem-vindo. Existe algum fundamento nisso, de que esses espíritos são inferiores ou são de uma natureza inferior? E a resposta é: nenhum fundamento.
Não existe nenhum fundamento para nós imaginarmos que esses espíritos são inferiores. Talvez nós podemos dizer até o contrário. O contrário em que sentido? Porque a espiritualidade vai dizer o seguinte, eles trazem na grande maioria das vezes, ou eles encerram ali naquele corpo, na grande maioria das vezes, seres que foram extremamente inteligentes no passado e que não souberam utilizar a sua inteligência. E por isso sofrem pela insuficiência, agora nesse momento, dos meios que são colocados através dos órgãos de se comunicar. Então vejam, a questão teria fundamento para tratar esses seres como seres de uma natureza inferior? Nenhuma. Pelo contrário, se nós viemos ou se nós trazemos algumas limitações mentais, muitas das vezes é porque nós não soubemos utilizar bem a nossa inteligência. E aí Kardec até usa como analogia, como a pessoa muda, que não fala, provavelmente pode ter abusado deste órgão, pode ter abusado dessa faculdade, pode ter abusado desse sentido, e aí experimenta a mudez. Pode ser aqueles que não souberam ouvir bem, experimentam a surdez. Então, a inteligência, ou melhor, o cérebro físico, ele também é um órgão. E nós, espíritos que comandamos o corpo, podemos, algumas das vezes, atrapalhar ou estragar esse próprio corpo. E aí experimentaríamos a loucura ou o idiotismo, tá? Então, não tem fundamento? Não tem fundamento nenhum. Não são espíritos de natureza inferior. Talvez até o contrário do que a gente imagina. São seres bem mais inteligentes. Luísa Silvia, boa noite também para você. Seja muito bem-vinda. Marcelo Machado, boa noite William, Dona Guilmara, Ângela, Itinho, Eloá, Sr. Antônio Pazotto, Isabel, boa noite também, Maria Aparecida Moraes, como sempre um prazer tê-los aqui conosco. Marina Pereira, boa noite também, seja muito bem-vinda. Helena Coelho, olá. Então, primeiro questionamento, e aí vem Kardec já no segundo, então, mas fala para mim, com qual objetivo a providência divina permite, se, assim, esses seres desprovidos dessa capacidade, né, sobretudo até mesmo de comunicação, qual que é o objetivo da providência divina permitir seres desgraçados dessa forma? Teria algum objetivo, teria alguma finalidade? A gente sabe, né, com muita tranquilidade nós podemos dizer e responder, né, Maria Souza, Joana Carneiro, poderíamos responder com muita tranquilidade que nada na providência divina acontece ao acaso, ou para punir, ou para provocar algum tipo de sofrimento. Não. O objetivo da providência divina em todas as oportunidades é proporcionar a evolução e o crescimento do espírito. E, em algumas das vezes, essa progressão, essa evolução do espírito, ela precisa passar pela dor ou pelo sofrimento para despertar o espírito. Mas a providência divina não faz absolutamente nada sem objetivo, sem finalidade. Então, a espiritualidade vai responder para Kardec: os que habitam esses corpos, né, desses cretinos, é a opinião, a expressão que ele usa, tá? Cretino, idiotas, loucura, não são termos pejorativos, por favor, vamos interpretar da forma correta, mas são seres que estão desprovidos deste sentido, qual seja da inteligência e dessa capacidade de comunicação do seu corpo físico, tá? Então, que às vezes alguém lê essas perguntas lá no Livro dos Espíritos e vê lá cretino, idiota. Não são formas ou termos pejorativos, tá? É simplesmente para designar essas
falhas, podemos assim dizer, do organismo físico. Então, a espiritualidade vai dizer que os espíritos que habitam estes corpos de idiotas, lógico, são espíritos que estão sujeitos ali a uma punição. Via de regra, por quê? Porque utilizaram mal desta faculdade em outras oportunidades. Né, Natália Silva, boa noite, seja bem-vinda. Se você usou mal determinada faculdade, como que você vai aprender? Geralmente, nós sabemos, e até falamos muito disso, né? Nós aprendemos pela dor. Nós aprendemos com as perdas. Olá, Márcia Martins, boa noite também para a Dona Maria, sejam bem-vindas. Boa noite, Adaí. Nós aprendemos pela perda. Todo mundo sabe, hoje a gente só valoriza alguma coisa quando a gente perde. Enquanto a gente tem, poucos são aqueles que são gratos por aquilo que possuem, que conquistam. A maioria de nós aprendemos a valorizar quando perdemos. Então, estes seres que nascem nessa situação estão exatamente passando por essa, entre aspas, punição, para que possam e consigam aprender a valorizar estes órgãos que desvalorizaram numa oportunidade anterior. E a gente sabe, a maioria, eles mesmos que pedem. Sim, por quê? Porque quando nós estamos, a gente já falou isso aqui, quando nós estamos como espíritos na erraticidade, principalmente com a nossa consciência expandida, a gente visualiza o futuro, a gente enxerga lá na frente e a gente percebe que essa valoração que a gente precisa aprender, que nós precisamos dar a todas as coisas, infelizmente a gente só consegue fazer quando a gente perde. Então, olha, retire isso de mim para que eu aprenda a valorizar. Este é o objetivo, como pergunta Kardec para a própria espiritualidade. Então, Kardec já segue, inclusive desdobrando essa questão 372. Se então não há, pois, fundamento para dizer que os órgãos não influenciam sobre as faculdades, vejam, o que Kardec quer saber aqui? Porque a gente falou no nosso último encontro, falando um pouquinho das faculdades morais e das faculdades intelectuais, a gente disse que o corpo, ele não interfere, porque é o espírito que é o responsável por todas as manifestações. Se o espírito aqui é responsável pelas manifestações, ora, como é que no caso dos idiotas, desses loucos, desses desprovidos dessa faculdade mental e da própria inteligência, como é que você disse que o organismo não influencia e aqui nós vemos um espírito mais preso? Então, traduzindo em miúdos, Kardec quer saber, os órgãos ou o organismo influencia nas faculdades do espírito? A espiritualidade já fala, Kardec, nós nunca dissemos para vocês que os órgãos não têm influência. Tem sim, muita influência. Principalmente nesse aspecto. Por quê? Porque aqui nós vamos ter órgãos físicos limitando a vontade do espírito. Então, nós não dissemos isso que nunca que um espírito, ou melhor, que um corpo vai influenciar. Não, a gente quis dizer lá atrás, Kardec, é o seguinte, que o espírito, ele é mais importante, é ele quem tem que controlar a matéria. E que, não sei se vocês se lembram de uma das perguntas, o espírito é que vai modificando e moldando e pode alterar os órgãos físicos. Tá? Então a gente falou aqui, por exemplo, nesses casos de enfermidade, o espírito pode alterar. O espírito pode alterar. Ah, mas estava programado, mas ele pode alterar essa programação? Sim, o amor cobre uma multidão de pecados. Então o espírito é capaz de fazer isso. Agora, isso principalmente, né? E aí Kardec vem desenvolvendo, traz a sua notinha, a sua explicação. Isso a gente tem que perceber, e principalmente, Kardec, é bom que você ajude a fazer essa separação. Primeiro, se eu falar de um corpo, de um espírito no estado normal, boa noite Wagner, seja bem-vindo.
Se eu estou falando de um espírito num corpo normal, tá? Com todas as suas faculdades, a essência que é o espírito, ele pode sim, tá? Alterar, por mais dificuldades que o corpo venha lhe causar, o espírito, ele pode superar os obstáculos, tá? Então, você tem um corpo normal. As limitações e as dificuldades desse corpo, elas podem ser vencidas pelo espírito, tá? Agora, se você estiver num estado patológico, vejam, aí já existe uma doença, já existe, nesses casos que a gente está falando de idiotismo e loucura, aí nós vamos ter que reavaliar. Por quê? Porque, sobretudo nesses casos, os limites que o corpo lhe impõe, ele vai também obstar as manifestações da alma. Ora, se alguém que tem dificuldade de se manifestar, de se comunicar, como é que a alma pode fazer alguma coisa quando está encarnado? Vai haver limites. Então, Kardec pega e faz justamente essa nota, ó, nós precisamos separar o corpo em estado normal. Aí aquilo que a gente viu nos nossos encontros anteriores. O espírito pode modificar e alterar muita coisa. Agora, um corpo doente, aí vai haver limitações para as manifestações do espírito. Boa noite, Marcileia, seja muito bem-vinda. O Luiz ainda pergunta aqui, né? E o corpo que está ausente do espírito, ele é um mongoloide? Não, se houver essa ausência do espírito, Sr. Luiz, o corpo desaparece, tá? Ou seja, é o espírito que mantém o corpo vivo. Mesmo no caso dos mongoloides, nós temos um espírito que está ali, só que o espírito está sofrendo as limitações da matéria, tá? É isso que Kardec e a espiritualidade está dizendo aqui para nós. O mongoloide, ele tem toda essa limitação, o espírito está preso dentro daquele corpo. E, como nós dissemos no início aqui, o espírito pode ser extremamente inteligente. E aí, quando ele está preso ali dentro daquele corpo, ele sabe que ele não é capaz de fazer nada, que ele não pode fazer nada. Por mais que ele queira, ele está preso, ele está limitado, ele está amarrado dentro daquele corpo. Tá? Então, cuidado, não é que a espiritualidade tenha respostas contraditórias, tá? Porque a Kardec, na pergunta que ele faz, é mais ou menos isso. Ó, peraí, lá atrás você falou uma coisa e agora você está falando... Não, lá atrás a gente estava tratando de um corpo normal. Agora aqui a gente está falando de um corpo doente. Essa doença, ela vai trazer sim uma limitação para o espírito, tá? Deixa eu ver aqui, não. Mais nenhum questionamento. Então vamos seguir. Na sequência, na questão 373, o codificador, né, também de uma forma fantástica, vai trazer outros questionamentos. Vejam, gente, Kardec não perdeu nenhuma oportunidade, né? Ele falou o seguinte: então peraí, você está falando que nesse período que o espírito entra dentro dessa prisão, num corpo, usar a expressão aí do seu Luiz Alberto, mongolóide, num corpo de um idiota, no corpo de um louco. Significa então que nesta existência, esse espírito que não pode fazer o bem nem o mal. Por quê? Porque o corpo não tem essas manifestações. Então significa que ele está perdendo a oportunidade, ele está sendo impedido de progredir? Veja que pergunta interessante de Kardec. Por quê? Porque como que eu progredo? Eu vou progredir exatamente dessa forma, né? Aprendendo a fazer o bem e eliminando o mal, eliminando os vícios que porventura eu ainda trago na alma. Agora, uma pessoa que vive num corpo desse, que não consegue manifestar as suas vontades, então ele está impedido de evoluir. Isso foi o que Kardec perguntou. A Natália está aqui pedindo, né, orações para sua cunhada e seu sobrinho que morreram queimados. Sim, Natália, pode ter certeza, estarão aqui nas nossas orações, nas nossas vibrações. A gente vai pedir sim espiritualidade que leve até eles todo este
carinho, todo esse magnetismo aqui do grupo para auxiliá-los com certeza. Boa noite também aos nossos amigos e compartilhamento aqui da Marcileia, né? A Maria Helena Porfírio, a Shirley, a Renata Cristiane, Raquel Porfírio, a Patrícia, sejam todos vocês muito bem-vindos. O Emerson, olá Joana Oliveira, boa noite também, boa noite Adriana Romano. Olha lá, daí já colocou em oração, Marilza também, ou seja, todos nós vamos aqui fazer as orações para esses seus familiares, Natália, e que você também sinta-se fortalecida e que a espiritualidade fortaleça, né, sobretudo a sua fé. Então, olha a pergunta de Kardec, se estariam então impedidos. A espiritualidade vai dizer o seguinte, ó, Kardec, para você, e também avisa aí para as pessoas que vão ler, que é o seguinte, o que está ocorrendo é que esses espíritos, como nós dissemos, eles abusaram das suas faculdades mentais, da sua inteligência em existências anteriores. Então, até mesmo para que eles possam aprender a valorizar aquilo que eles tinham e não souberam utilizar, eles vão sofrer uma punição, tá? Esta punição que vai fazer com que eles despertem, que vai fazer com que essa necessidade modifique o seu interior, podemos também dizer que durante este período há um estacionamento temporário. É isso que a espiritualidade fala. O que seria esse estacionamento temporário? Durante esse período, sim, você não vai conseguir manifestar as suas faculdades, porque você vai estar dentro desta prisão. Mas enquanto você está nessa prisão, você vai pensar, você vai refletir e você vai aprender a valorizar aquilo que você não soube, para que depois desse período de estacionamento você progrida. E aí há uma possibilidade de um progresso maravilhoso e fantástico. Quando o espírito é extremamente inteligente, ele sabe muito bem como fazer, ele sabe muito bem como agir, tá? Então, o que acontece? Exatamente um estacionamento temporário. Flávio Gava, boa noite, seja bem-vindo. O Sr. Antônio Novo, coloca aqui. Aí o Sr. Antônio já coloca, né, a questão da síndrome de Down. Sim, porque a síndrome de Down também traz esta limitação, né? Ela traz uma limitação, e uma limitação, como o Sr. Antônio acabou de dizer, até mesmo na quantidade, no período de existência, tá? Sr. Antônio, a única coisa que a gente precisa ver aqui, eu gosto sempre de falar isso quando nós estamos analisando determinados casos, é que, primeiro, o absolutismo não existe. Absoluto, só Deus. O que a espiritualidade vai respondendo para Kardec é aquilo que nós podemos entender de uma forma geral. Então, essas pessoas que possuem esta síndrome de Down, que possuem essas limitações representam sim esta punição e um estacionamento temporário. Mas esses que possuem a síndrome de Down, a sua limitação ela não é completa como nos casos de idiotismo e loucura, onde a limitação é completa. Então, é uma limitação, podemos dizer, parcial, e essa limitação parcial permite sim que eles continuem buscando e encontrando conhecimentos e informações, e nesse processo eles alterem as suas disposições. A gente vai ver nas perguntas seguintes que quando, a Luísa na linha até já jogou aqui, ao dormir, e quando ele retorna à pátria espiritual, aquelas reflexões vão retornar, vão vir à tona para que eles possam avaliar aquele período, tá? Então, essa questão da fé raciocinada, porque a gente às vezes enxerga e percebe muitos espíritos que nascem nessa condição, eles têm uma resignação, né, forte, boa parte deles, a gente percebe, eles têm uma resignação mais forte, e essa resignação que eles possuem, tá, é que muitas das vezes faz a gente entender ou interpretar isso como uma certa fé, e por que não uma fé raciocinada, né? Então, é uma resignação, talvez assim, olha,
a resignação deles permitiu que eles viessem e tivessem uma punição mais branda do que aqueles outros que viessem numa loucura completa ou numa idiotia total. Tá? Entendo mais ou menos dessa forma e espero ter conseguido também auxiliá-los nessa interpretação. E a Marinha já vai trazendo. E a família? Nossa, Marinha, não resta a menor dúvida. Muitas das vezes a família acaba tendo muito mais trabalho, podemos assim dizer, do que o próprio espírito que encarna nessa situação, porque ele não tem essa consciência. E a família sim tem consciência, ela sabe, ali está um espírito e um corpo que precisa ser cuidado. Infelizmente, muitas das vezes, muitos não conseguem fazer da forma correta e adequada, muitos acabam abandonando. Quantas crianças que nascem assim e de repente só convivem com a mãe? Convive com a mãe, o pai já sumiu, desapareceu, e tem casos que nem a mãe consegue, aí acaba sendo os avós quem cuidam. Então é uma situação delicada. A família com certeza ela é devedora. A gente acabou de dizer, a providência divina não erra. Não existe endereço errado para ninguém. Por quê? A providência divina é perfeita. Aí a Luísa Nalinda pergunta, né? Eu até não vou dizer que eu já respondi não, Luísa. Sabe por quê? Porque tem uma outra pergunta aqui mais para frente, que a espiritualidade vai exatamente perguntar isso. Quando chegar lá eu só relembro. Mas o que acontece? Alguns espíritos, eles podem ter esses lampejos quando dormem. E aí eles vão tendo essa consciência. Tem outros que não terão esse lampejo. É como se o estacionamento progressivo fosse mais, vamos dizer, mais rígido, e apenas depois do desencarne. E mesmo assim, pode demorar um certo tempo, de acordo com a quantidade de período de existência. Pode demorar um certo tempo para que eles retomem aquela consciência de antes dessa encarnação, com todas essas dificuldades. Nós vamos ter que dizer que é o seguinte, cada caso é realmente um caso, tá? Então, dependendo do que levou ele àquele estado, aí sim, ele vai demorar um pouco mais de tempo para recuperar. Dependendo do que foi, terminou a encarnação, ele já recupera. Dependendo do que foi, ele vai tendo esses lampejos nos momentos de semi-liberdade. Então tudo isso vai depender da vontade de cada um destes seres. Mas seguindo aqui, vamos ver se tem mais algum questionamento. Não. Seguindo aqui, a questão 373A, por quê? Desdobramento daquela. Kardec quer saber se pode, dessa forma, o corpo de um idiota conter um espírito de um gênio de precedente existência. É aquilo que a gente falou. Sim. Aliás, ele coloca, a resposta é certo, perfeitamente. Geralmente são seres que abusaram dessas faculdades, da genialidade que eles possuem. E o próprio Kardec vai soltar uma nota. Gente, nós precisamos aprender a diferenciar superioridade moral e superioridade intelectual. Elas nem sempre caminham juntas. Tem muitas pessoas que têm uma inteligência fora do comum, mas não têm nenhuma evolução moral. Não possuem ética, não possuem moral. E aí há uma probabilidade grande desses seres pecarem e abusarem dessa faculdade, dessa inteligência. E aí depois, o que vai acontecer? Vão nascer, como diz Kardec, né, estropiados do cérebro. Como aqueles que nascem sem pernas, como aqueles que nascem cegos, surdos, mudos. Podem nascer estropiados do cérebro. Exatamente para o quê? Como expiação, aprender a valorizar aquilo que perderam naquela oportunidade. São Luís pergunta, né? Ao nascer, uma criança, por exemplo, que não chora. Não, o espírito já está ligado ali, São Luís. Desde da concepção, que a gente viu, né, nas perguntas anteriores, desde a concepção o espírito já está ligado. Tá? Só que é o seguinte, como que esse espírito vai despertar quando este corpo também nascer?
Aí a gente não sabe. Pode ser que seja até em decorrência de uma certa revolta com aquele nascimento, ele acaba nem chorando, tá? Mas é algo assim muito delicado, muito pessoal e íntimo, mas que o espírito já está ligado ao corpo, ele já está desde a concepção, tá? Desde a concepção. E aí, lógico, né, esses laços vão se apertando quando vai se aproximando o nascimento. Então, ele está ali acoplado. O fato de não chorar pode ser uma questão física ou também pode ser uma questão espiritual, dependendo da, vamos assim dizer, da capacidade da evolução moral do espírito. E aí, ó, na questão 374, Kardec vai perguntar exatamente isso. Se o espírito livre desses idiotas, desses loucos, se ele livre, ele tem consciência do seu estado mental? E é aí que a espiritualidade vai responder: olha, frequentemente tem. E é exatamente compreendendo, gente, as limitações que o corpo dele produz, é que consiste a sua própria expiação. Ora, se ele não tivesse consciência nenhuma, talvez ficaria até um pouco mais difícil e complicado da prova e da expiação surtir efeito sobre ele. O interessante é exatamente isso. Olha, eu quero fazer, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho esses limites. Eu quero, mas eu não posso, eu não consigo. Então, essa consciência, como diz Kardec, como pergunta Kardec, a espiritualidade fala, frequentemente eles precisam ter, até mesmo para que a expiação e a prova consigam surtir o seu respectivo efeito. Gente, faltam 4 perguntinhas aqui para nós fecharmos esse tema, mas em razão da nossa hora, a gente vai deixar para a nossa próxima semana, onde a gente entra, né, nesse aí, dando sequência a esse capítulo Retorno da Vida Corporal. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação, pelas orações, né, Terezinha, que a gente continue aí emitindo vibrações, encaminhando e endereçando magnetismo a todos esses doentes, a todas essas pessoas que seus nomes constantemente são citados aqui, e que haja, né, uma recuperação breve de todos eles. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Edna Bueno, olá. Alguns aqui que eu não falei, não cumprimentei, sintam-se abraçados, é porque realmente eu não vi. Muita paz a todos vocês e até amanhã.